Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Podem sentar, fiquem bem à vontade. Para mim é motivo de muita alegria. Vocês conseguem me ver, gente? Porque vocês têm que estar quase me tampando. Está todo mundo me vendo, né? Amém. Quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor em Êxodo 14. Nós vamos fazer duas leituras inicialmente. Nós vamos estar lendo o Êxodo 14. Depois nós vamos caminhar um pouco lá para Daniel, capítulo 9, versículo 15. Êxodo capítulo 14, verso 13, diz o seguinte: Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão estes egípcios que hoje vocês estão vendo. Versículo 14: o Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Daniel capítulo 9, minha versão é a Nova Almeida atualizada. Nós vamos caminhar um pouquinho, cerca de 900 anos na história do Evangelho. Daniel capítulo 9, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito e com mão poderosa e adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. Nós temos pecado e cometido iniquidade. Senhor, nós já oramos, Pai, nós já clamamos ao Senhor por Tua presença. Honra, glória, poder e majestade pertencem ao Senhor. Pai, obrigado pelas palavras que foram ministradas, pelos louvores que foram entoados. Nesse momento, ó Pai, nós consagramos mais esse período de adoração ao Senhor. Que Teu Espírito Santo flua neste lugar. Fala comigo, fala com cada um que está aqui. Tu és bem-vindo para manifestar no nosso meio. Nós te pedimos, ó Pai, e te clamamos em nome de Jesus. Amém. Upgrade, coragem. Se eu perguntasse aqui para alguns de vocês qual que é a definição de coragem, vocês saberiam me definir cada um o seu jeito. Perguntar para o pastor, ele vai falar: coragem é ter moral para enfrentar situações moralmente difíceis ou emocionalmente difíceis. O Caio, ele vai ter um conceito de coragem, eu vou ter um conceito de coragem. Só que quando nós pegamos o conceito de coragem, a gente vai ver que é moral para enfrentar essas situações diversas, mas também é ter firmeza de espírito. E hoje eu quero falar isso com vocês, sobre o que é ter firmeza de espírito. O que significa ter firmeza de espírito? Se nós formos parar para pensar na nossa vida, quantos de nós aqui recebemos alguma promessa ao longo da nossa vida? Eu já recebi uma promessa, algumas outras promessas de Deus. Quem aqui já teve coragem suficiente, firmeza de espírito suficiente para esperar? É fácil, pastor? Eu estou com 28 anos, tem promessas que eu recebi quando era criança que até hoje eu estou esperando. Ah, Deus é ruim, não cumpriu? Não, o tempo dele é perfeito, diferente do nosso. E aí eu posso perguntar para vocês também: quantos de nós temos coragem o suficiente para enfrentarmos os desafios que são propostos por nós diariamente? Eu tenho esses desafios que são presentes na minha vida todos os dias. Na minha época de faculdade existiam seus desafios. Na minha época de escola, hoje no meu trabalho, no meio da minha família, do meu ciclo de amigos, dentro da igreja, do ministério, existem desafios que vêm para tirar a prova da gente. Quantos de nós temos tido coragem, um posicionamento real na presença de Deus para enfrentarmos essas situações? O pastor trouxe muito bem sobre a situação que o nosso país está vivendo. E eu pergunto para vocês: quantos de nós temos tido coragem para posicionar como cristão? São coisas que a gente tem que pensar. Se nós formos parar para analisar o que a gente precisa de ter para vencer dificuldades, para vencer desafios. Olha, se eu fosse contar um testemunho brevemente da minha família, nós passamos por luta. Eu perdi o irmão, tem 7 anos, ele tinha só 26 anos. 1 ano e meio depois minha mãe teve câncer de mama, tive que parar com a faculdade e uma porrada de coisas. Como que eu vou enfrentar isso? Ah, você é muito corajosa, você é forte. Não somente. Se nós quisermos vencer os desafios que o mundo lança sobre a nossa vida, nós temos que ter firmeza de espírito. E para a gente ter firmeza de espírito, eu tenho que ter um relacionamento com Deus.
É impossível eu vir cá falar para vocês: olha, seja forte, seja corajoso, não desanima, Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Eu posso falar 1001 coisa, o pastor Adércio pode falar mais 2000, o bispo Bruno pode vir e falar mais 3000 bênçãos. Só que se eu e vocês não tivermos um posicionamento diante de Deus, nós não vamos ter firmeza de espírito para enfrentar os desafios que são propostos na nossa vida. Eu não vou ter firmeza de espírito para esperar pacientemente as promessas de Deus cumprindo na minha vida. Só que para isso eu tenho que ter relacionamento. É impossível eu querer desfrutar de todas as bênçãos que a justificação, que a salvação me traz, se eu não quero ter um relacionamento com Deus, se eu não quero ter uma firmeza de espírito. Mas aí talvez a gente pare e pense: o que é firmeza de espírito? Na linguagem popular a gente vai ver que é a pessoa agir de uma forma enérgica, no ímpeto, é ser sagaz, rápido. Só que quando a gente pega a definição da palavra firmeza, é uma condição, uma particularidade daquele que é firme, daquele que é constante e persistente. E o que é espírito? Desde que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a gente sempre pode falar: espírito, espírito, espírito. A palavra de Deus lá no Antigo Testamento, ele usa a palavra roch, pai espírito, que significa sopro, vento. E a gente vai para o grego, tem pneuma, que é sopro de vida. As duas palavras de origem diferente significam a mesma coisa, significam o ar de Deus dentro de nós. Então quando a gente fala de espírito, nós estamos relacionando aquela parte nossa que se conecta com Deus, aquela parte que vai falar sobre a nossa fé, sobre a nossa crença, sobre a nossa adoração. Então quando eu venho aqui e falo para vocês: olha, tenham coragem, seja forte e corajoso, tenham firmeza de espírito, eu estou falando: olha, sejam consistentes, sejam permanentes na sua relação com Deus. É impossível eu querer viver uma vida de coragem se eu não tenho um relacionamento com Deus. E é tão interessante que quando a gente entende o que é essa firmeza de espírito, na primeira passagem que nós lemos de Êxodo, a gente tem uma cena clássica, que é crente murmurando. Alguém conhece algum crente murmurador ou só eu? Deus tira o povo do Egito. Capítulo 13, vocês leram do versículo 1 ao 13. Vocês vão ver que o Senhor lança uma palavra sobre aquele povo, lança uma promessa sobre a vida deles. Só que nos versículos 12 e 13, o povo começa a murmurar. Fala para Moisés: olha, não havia túmulo suficiente no Egito para você deixar a gente morrer lá. Deus tira eles de anos de escravidão. Na primeira caminhada já começa a reclamar. Cadê a firmeza desse povo? De um Deus que libertou eles do jugo da escravidão, que está levando eles para a terra prometida, e eles estão no meio do caminho reclamando. Moisés, ele tinha essa firmeza, porque ele cria no que Deus havia prometido. Ele fala: olha, tenham fé e o Senhor vai pelejar por vocês. E aí eu falei agora há pouco, a gente anda 900 anos mais ou menos na história. A gente chega em Daniel. Daniel, ele faz uma oração. A gente pega o capítulo 1 de Daniel até o versículo 6, a gente tem a história de Daniel e ali os seus amigos. Do capítulo 7 adiante são as visões que o Senhor dá para ele durante aquele tempo que ele vive ali na Babilônia. E aqui no capítulo 9 ele está fazendo uma oração. E nessa oração ele se coloca como aquele povo que pecou. Quando a gente estuda a história de Daniel, a gente vai ver que Daniel, ele não teve erros gritantes. Ele não estava fazendo uma oração de arrependimento dele mesmo. Mas por quê? Por ele ter uma firmeza de espírito, ele ser constante, ele traz à memória o que o povo fez de errado lá no passado. Fala: Senhor, nós pecamos contra o Senhor, nós agimos de maneira imprudente, ou seja, nós não tivemos a firmeza de acreditar que o mesmo Deus que nos tirou da escravidão nos faria chegar à terra prometida. E aí eu quero falar com vocês um pouco sobre Daniel. Não era fácil ser jovem na época que Daniel viveu. Para a gente entender o contexto, Daniel, quando ele ainda era criança, ele pegou um pouco do reinado do rei Josias.
O rei Josias, quando a gente lê lá em 2 Crônicas, foi um dos poucos reis que fez o que agradava o coração do Senhor. E ele trouxe uma revolução religiosa, porque ele encontrou os livros da lei e fez todo o povo se consertar diante do Senhor. Só que o rei Josias teve 3 filhos. Um dos seus filhos chamava Jeoaquim. E o reinado de Jeoaquim foi contra o que o Senhor tinha proposto no coração dele. E Daniel, quando criança, pega o reinado de Josias. Na sua adolescência até os seus 17 anos, o reinado de Jeoaquim. E ali tem a invasão da Babilônia. Só que o que começou a estar errado não foi a invasão. No contexto que Daniel vivia, a desobediência a Deus era algo constante. Havia apostasia, havia mundanismo, infidelidade, desobediência, uma ameaça de guerra. Alguma coisa parecida com os dias de hoje? Então qual que é a nossa desculpa para não sermos corajosos? Qual que é a nossa desculpa para não termos a firmeza de espírito que Daniel teve? Às vezes a gente para pensar que Daniel se destacou somente quando ele foi para a Babilônia, que rejeitou os manjares, mas a vida com Deus de Daniel começou já na terra de Jerusalém, onde ele vivia, porque ele começou a ver que o povo estava afastando da palavra de Deus, e ele não quis se afastar, ele se manteve firme. Então nós temos que ver a vida de Daniel como um farol em meio a um mundo de escuridão. E eu quero ver com vocês, porque até chegar no capítulo 9, Daniel, ele teve algumas atitudes que ajudou ele a ser corajoso, algumas atitudes que ajudou ele a ter essa firmeza de espírito. Nós vamos estar lendo alguns versículos do capítulo 1 de Daniel, se você quiser deixar até a sua Bíblia aberta. A primeira atitude que Daniel teve, em primeiro lugar, no meio de uma geração que se corrompia, Daniel possuía valores absolutos. O que é absoluto? É aquilo que não muda, que é indubitável, não tem dúvida. Que é isso? É uma igreja que tem fundamentos. Não é qualquer coisa, mas isso vai ser verdade dependendo do que é. Não depende. A única coisa que nós temos que entender é que essa verdade absoluta nós temos ela fundamentada na palavra do Senhor. E contra isso não há margem de dúvidas e nem erro. Daniel, não sei se alguns sabem, mas Daniel ele fazia parte da família real, ele era um nobre. Então ele vivia ali no palácio, e quando o rei Josias trouxe o livro da lei, acredita-se que ele teve acesso a esse livro. Então ele começou a estudar esse livro, e isso foi um dos motivos que ele se manteve com seus valores absolutos. Versículo 2 do capítulo 1 diz o seguinte: o Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. O que isso quer dizer? Daniel vivia no meio de uma geração que teve o templo saqueado. Jerusalém se manteve intacta, mas o templo foi saqueado. Os utensílios do Senhor foram roubados. E aquele povo, eles começaram a depender somente do templo. Eles eram, vamos falar no dia de hoje, um crente social. Eles tinham suas ideias firmadas no que o templo tinha. Quando o templo foi saqueado, ai meu Deus, perdemos tudo. Só que Daniel vem a contraponto e nos mostra que eles estavam apegados à ideia do templo e não o que o templo representava. Hoje nós temos que tomar cuidado, porque nós temos nos apegado a relativismo e não a verdade absoluta da palavra do Senhor. Quando nós afirmamos que a palavra do Senhor é absoluta, nós temos que entender que nada vai mudar essa verdade. Primeiro ponto, Daniel, ele manteve seus valores absolutos numa geração corrompida. Eu estou com 28 anos e eu não tenho lembrança de ver um povo tão deturpado como hoje. Eu posso falar que quando eu tinha 12 anos, 13 anos, eu brincava de casinha. Gente, pelo amor de Deus, quem faz isso nos dias de hoje?
Hoje eu já nem consigo falar criança de 12 anos. Eu não consigo falar criança de 13 anos. Já são pessoas que já têm não uma maturidade, mas uma mentalidade mais à frente do que eles deveriam ter. São tantas ideologias que o mundo tem tentado colocar na nossa vida, que nós mal conseguimos enxergar a realidade. E nós temos visto cristãos trocarem seus valores por coisa pouca. Temos visto jovens, adolescentes, adultos, até mesmo idosos, deixando seus valores por medo de serem rejeitados. Olha, ninguém gosta de ser rejeitado, ninguém gosta de ser jogado para o lado, mas Jesus, sendo detentor de toda a verdade, sendo o príncipe da paz, sendo o cordeiro limpo, ele foi rejeitado pelos seus. E nós às vezes estamos com medo de ser rejeitado por uma sociedade que não tem valor. Eu não consigo entender onde há coragem nisso. Infelizmente tem tido cristãos que são crentes da porta da igreja para dentro. Da porta da igreja para dentro eu tenho firmeza de espírito, pastor. Da porta da igreja para dentro eu consigo acreditar nas palavras de Deus, nas promessas de Deus. Mas na hora que eu piso lá para fora, eu tiro a minha capa de crente. Ai, mas aí na faculdade, se eu falar de Jesus, se eu falar da igreja, eles vão achar que eu sou careta. Deixa achar você careta. Olha, lá em Goiânia existem algumas festas. E essas festas são muito famosas. São festas só para quem tem um alto poder aquisitivo. E como toda festa mundana, essas festas não... O que eu vi de pessoas perder os seus valores para fazer qualquer coisa para ir nessas festas, vocês não têm noção. Eu estou falando de coisa séria, de abrir mão de valores morais, não digo nem cristãos, valores morais, para participar de uma coisa passageira. Se nós temos prazer de falar, Josué 1:9, seja forte e corajoso, não fui eu que te mandei. Beleza, a gente acha bom receber uma palavra de ânimo, mas será que nós estamos preparados, dispostos a defender os nossos valores a qualquer preço, a qualquer custo? Mesmo se eu for rejeitada, mesmo se eu for motivo de piada, mesmo se eu perder a amizade, mesmo se eu for motivo de chacota, será que assim como Daniel manteve os seus valores absolutos, será que eu tenho essa coragem de manter os meus valores absolutos e não deixar que o meu relacionamento com Deus seja fracassado? Vivemos numa sociedade líquida, como diz Bauman, onde relacionamentos acabam rapidamente, seja amizade, seja relacionamento de homem e de mulher. Hoje em dia, uma coisa que mais afeta o ser humano é o relacionamento. A gente vai ver pessoas que têm ferida a alma porque teve um mau relacionamento com os pais, teve um relacionamento frustrado no casamento, teve uma decepção na amizade. Aí eu pergunto para vocês, se nós somos seres que valorizamos tanto o relacionamento, por que não valorizamos o nosso relacionamento com Deus? Se nós temos coragem, eu faço loucuras de amor, por que não fazemos loucuras para manter o relacionamento nosso com Deus? Daniel teve uma segunda atitude. Ele se manteve, ele foi fiel a Deus através da sua essência. Versículo 5 diz o seguinte, capítulo 1: o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel, o de Belsazar, o Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e Azarias, o de Abadnego. Um dos maiores perigos que aqueles jovens, vamos focar em Daniel, estavam vivendo, era o perigo da aculturação. O que é isso? É você tomar uma cultura que não é sua. Daniel, ele foi levado escravo, estava longe da sua terra, longe da sua família, longe da sua cultura, dos seus costumes. E ali o perigo que rondava ele constantemente era a aculturação. E veja, Satanás, ele é sagaz, meus irmãos. Não pense, jovens, adolescentes, todos, que Satanás vai chegar com coisas ruins para nos atrair. Não. O que a gente acabou de ler? Eles iriam passar por um treinamento. Então vamos trazer para os nossos dias de hoje. Por 3 anos, eles seriam tratados com o bom e do melhor do rei. Eles iriam aprender a língua dos caldeus e a cultura dos caldeus.
porque o rei queria que eles se tornassem pessoas que fossem capazes de controlar aquele estado. Então eles tinham comida de graça, tinham estudo de graça, tinha tudo de graça. Só que havia um preço a ser pago. Eles deveriam esquecer quem eles eram. Quando fala sobre nome, os judeus sempre relacionavam o seu nome com algo referente a Deus. O pastor Divino falou hoje de manhã. Atacar desde a raiz, o rei vai lá e manda mudar o nome de cada um. E quando ele manda mudar, ele faz menção a cada uma das divindades que havia ali na Babilônia, divindades pagãs, Bel, Marduk, Vênus e Nego. Os caldeus, eles queriam que o nome de Deus fosse apagado da mente deles, do coração deles, só que eles não se comprometeram com o mundo. Eles escolheram ser fiéis. O mundo pode até tentar vir apagar a marca de Deus na nossa vida, mas a partir do momento que eu me proponho a ser corajoso e enfrentar o mundo, a ser fiel a quem o Senhor me levantou para ser, pode levantar um exército, mas o meu nome que Deus levantou, Deus escolheu, não será apagado. Aleluias. Se nós quiséssemos mudar o mundo, mudar o Brasil, mudar o cenário, nós temos que primeiro manter fiéis a quem somos, a quem o Senhor nos levantou para ser. Eu nunca vi uma geração, me desculpa falar, Maria vai com as outras. Aqui alguns de vocês são bem mais novos que eu, mas alguém lembra da Porta da Esperança do Silvio Santos? Tinha 3 negocinhos assim, aí começava a tocar musiquinha, você tinha que escolher para onde você ia. E aí se virava, tinha um prêmio. Às vezes ia uma pessoa por uma porta só, um monte de gente ia para os outros lugares. Aí a mulher, sei lá, os participantes olhavam assim, só ela sozinha, ela saía para lá. O que acontecia? Na hora que virava, o prêmio estava onde que ela saiu. A nossa sociedade está fazendo um remake disso, só que na vida real. A gente sabe onde que é o caminho. A gente sabe que é entrar na igreja e ter uma vida de constância com o Senhor. Mas a gente tem visto um grande êxodo da igreja para o mundo. Coisa que não deveria acontecer. A gente tem visto um grande número de cristãos apostatando da fé, ou sendo crente social, e em vez de atrairmos esse povo para a casa do Senhor, atrair para a casa do profeta, nós temos feito igual o povo que perde o prêmio do Silvio Santos, tem ido junto com o povo. E eu não consigo entender. Daniel, ele teve uma proposta de estudo, ele teve para alimentação. Então ali quando fala, olha, vocês vão treiná-los por 3 anos, o que eles querem falar? Vamos mudar a mente deles. O que as universidades, o que as escolas de hoje têm tentado fazer? Mudar a mente dos nossos jovens, a mente das nossas crianças. O que as redes sociais estão tentando fazer? Distorcer o que a palavra do Senhor fala. Só que mesmo eles mudando o nome deles, mesmo verbalmente falando, olha, você não é mais Daniel, você é Beltesazar. Daniel não se entregou, ele manteve fiel em quem o Senhor tinha levantado ele para ser. Era como se ele fizesse assim, olha, vocês podem mudar o meu nome, podem me fazer estudar uma outra cultura, podem me oferecer tudo, mas eu não vou esquecer de quem o Senhor me levantou para ser. Isso é ser corajoso, isso é ter firmeza de espírito, é não se deixar abalar, mudar por convicções fracas, convicções que são sofismos. O que é sofismo? Sofistas eram sábios que recebiam para ensinar. Só que na arte da retórica, eles queriam ganhar um argumento a qualquer custo. Ah, então era verdade? Não, nem sempre. Para eles importavam se era verdadeiro ou não. Eles queriam ganhar os argumentos. Então na época teve um grande movimento contra isso. Por quê? Eles começaram a falar coisas que nem sempre eram verdade. E o povo começou a acreditar. Alguma semelhança nos dias de hoje? Todas. Nós temos sido enganados por sofistas. E isso é inadmissível, porque a partir do momento que nós temos um livro que detém toda a sabedoria do mundo, que nós temos a palavra de Deus para guiar o meu caminho, para guiar a minha mente, guiar o meu coração, eu me deixar ser enganada por argumentos que nem são verdades.
Olha como que o versículo começa. Daniel resolveu é tomar decisão. E essa decisão de Daniel é uma consequência de que ele entendeu de que os seus valores tinham que ser absolutos e que ele tinha que se manter fiel ao Senhor. Se ele juntasse essas duas coisas, ele seria capaz de decidir a não se contaminar. E decidir não se contaminar é decidir se santificar ao Senhor. E quando nós falamos sobre santificação, às vezes a gente tem uma ideia equivocada. Às vezes a gente acha que santificar, nossa, eu vou me santificar com medo de ir para o inferno. A santificação não é uma moeda de troca. Nós temos que entender que a santificação, ela vai, além de nos garantir, de mantermos no caminho que vai nos levar à salvação, ela é uma demonstração de amor e gratidão ao Senhor. Porque nós nunca seremos capazes de fazer e de agradecer o que Deus fez por nós, entregando seu único filho. Então, o mínimo que nós podemos fazer é nos abstermos daquilo que nos afasta da presença de Deus. Daniel, ele escolheu, ele não foi obrigado. Deus não falou para ele, olha Daniel, eu vou te levar como escravo lá para a Babilônia. Só que se você manter fiel, se você manter seus valores, se você não comer do manjar do rei, eu vou te livrar. A palavra do Senhor não fala isso, foi uma decisão. A santificação da nossa vida é uma decisão pessoal. Eu não posso escolher ser santo por vocês, e vocês não podem escolher ser santo por mim. É um processo pessoal e é uma decisão. Se nós queremos ser inabaláveis, corajosos, persistentes, constantes, eu tenho que escolher a me santificar a minha vida. E a santificação é eu abrir mão daquilo que me afasta de Deus. Sabe o que é um grande problema hoje que tem afetado a nossa santificação diária? Tudo isso que nós estamos falando desde o começo. Relativismo, falsas ideologias, redes sociais. Ah, pastor, você está condenando o uso? De jeito nenhum. Nós temos que ter maturidade para saber usar as redes. Às vezes um like que eu dou, um DM que eu mando, eu estou perdendo a minha santidade por pouca coisa, por um prazer muito passageiro. Daniel tinha um manjar na sua frente e ele escolheu não participar. Só que uma característica interessante, que Daniel nos ensina que ser santo não significa ser grosseiro. Daniel, ele chega ali no seu chefe, pede, fala, olha, eu quero me abster. E ele fala que não, ele vai até um outro superior e pede. Em momento nenhum a palavra do Senhor fala que ele foi grosseiro. Às vezes nós achamos que ser santo é ser sem educação. A pessoa vem conversar comigo, sai, não converse com pecador. Ué. Eu conheço um testemunho, que nem é triste mesmo. Eu morava no interior de Goiás, e nós pastoreávamos uma igreja, e tinha uma menina, uma garota, ela deveria ter uns 12 anos, 13, não sei. E ela era contralta, ela cantava muito bem. E na época a igreja estava numa dificuldade, quase não tinha equipe de louvor. Eu não sou da equipe de louvor, eu fui ajudar a cantar, mas mais piorei do que ajudei. O que aconteceu? Eu e o líder tentando tomar conta e tal. Um dia a mãe dela me chama para conversar. Isabela, preciso falar com você. Eu falei, pois não. A partir de hoje a minha filha não vai vir mais para os ensaios. Eu falei, o que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Eu falei, então fala pra gente, que a gente conversa com o pastor e tal. Ela, não, esse altar não é digno da minha filha. É bichona mesmo, é santa essa daí, rapaz. Aí eu peguei, o líder estava do meu lado, ele olhou para mim, eu olhei para ela, eu falei, como? Ela, esse altar não é digno da minha filha, ela merece coisa melhor. Eu falei, beleza, essa é a palavra final da senhora? Eu falei, tudo bem. E qual que era a fama da menina da igreja? A Santa Rona. Deus não quer que a gente seja Santa Rona. Deus quer que nós tenhamos um espírito quebrantado, que o adore em espírito e em verdade, que escolha se santificar por amor e não por medo de ser condenado ao inferno. Isso é uma consequência. Daniel, ele teve a firmeza de escolher, de agradar a Deus, mesmo na dificuldade, mesmo sendo escravo, mesmo estando numa situação completamente adversa. Ele falou assim, olha, eu escolho me santificar. E eu mais uma vez repito, qual que é a nossa desculpa nos dias de hoje de não nos santificarmos?
Como o pastor falou, nós vivemos num país livre. Nós estamos aqui falando do amor de Deus, está sendo transmitido. Eu posso falar, vocês podem falar. E o que o Senhor quer é que nós o amamos verdadeiramente, que nós nos santificamos, que cumprimos o seu ID, mas nós temos nos deixado levar por coisas vãs. Ah não, mas sabe, isso é muito bom. Gente, o pecado não é ruim. Se alguém falou isso para vocês, desculpa, mas mentiu. O que é ruim é a consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte. E isso não tem como romantizar o pecado. Não existe romantização de pecado. Ai, mas Deus é tão bom, Deus perdoa, sim, Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Então nós estamos num tempo que não há mais tempo de ficar compartilhando a mesa do rei do mundo. Não há mais tempo de eu ficar perdendo a minha santidade numa rodinha de amigo. Não há mais tempo de eu perder a minha santificação por coisas vãs. É tempo de nós mantermos a nossa firmeza de espírito. Uma quarta atitude que Daniel teve, ele era íntegro. E aí a gente caminha um pouquinho lá para o capítulo 6, versículo 5. Disseram, pois, estes homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Aqui a gente tem um salto na história. A Babilônia é tomada pelos medo-persas. Rei Dario começa a governar aquele lugar. E o rei Dario era um rei que não gostava de corrupção. O Brasil tem corrupção? Ah, bobeira. Mas vai acabar em nome de Jesus. Amém? Mas para isso nós precisamos ter firmeza de espírito. Rei Dario ali, capítulo 6, vocês vão ver que ele elege 120 príncipes e presidentes da época para administrar o governo, combater a corrupção. Mas o que acontece? Eles se corrompem. Mas havia um homem no meio deles que não era corruptível. Esse homem se chamava Daniel. E aí o que aconteceu? Aqueles homens começaram a perceber que Daniel começou a ganhar a graça do rei. Deixa eu falar uma coisa para vocês, um segredo. Quando nós temos firmeza de espírito, nós alcançamos a graça do Senhor sobre as nossas vidas. E deixa eu te contar um outro segredo não tão bom. Isso incomoda as pessoas. Mas antes de incomodar o mundo do que incomodar a Deus. E aqueles homens começam a procurar brecha para tentar derrubar Daniel. O que o Senhor nos fala, se nós quisermos ser corajosos, se nós quisermos ter firmeza de espírito, nós temos que vigiar a nossa vida, temos que fechar as nossas brechas, porque assim como o Senhor do céu olha e procura um justo na terra, o inimigo também olha para nós, procurando uma brecha para derrubar a nossa vida. Sobre Daniel não foi diferente. Aquelas pessoas estavam observando ele. E olha, não acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel. Uma atitude que Daniel teve, que o fez ser firme de espírito. Ele era íntegro. O que é íntegro? A raiz da palavra é ser inteiro. Quando Jesus se entregou por nós, foi de forma íntegra. Ele se integrou por inteiro. E por que a gente entrega só as partes para Jesus? Por que a gente quer fazer a matemática básica lá do fundamental, brincar de fração? Ah, vou fracionar. Essa área da minha vida eu dou para Jesus, essa aqui eu não dou. Essa vida aqui eu dou para Jesus, essa eu não dou. Essa parte aqui eu vou ser crente, essa eu não vou ser. Obrigada, irmã. O Senhor, Ele é íntegro com nós. O mínimo que podemos ser é ser íntegro com o Senhor. Aqueles homens não acharam nada contra Daniel. Será que se as pessoas estão nos observando, o que elas pensam de nós? Isso eu me incluo. Quando eles olham para Isabela, será que eles acham alguma brecha para me acusar? Eles foram procurar aonde eles acharam que Daniel iria cair. Daniel se manteve íntegro no meio daquele ambiente. E existe um certo filósofo que eu tenho um ranço dele. Linguagem de goiano, viu, gente? Ranço é... Como eu posso falar? Não gosta dele. Que se chama Freud. E ele fala que o homem é o produto do meio. O homem não é o produto do meio.
Nós somos produtos da palavra do Senhor. Eu posso viver no meio de um lamaçal de pecado, de impureza, de corrupção, mas se eu mantenho o meu espírito firme em Deus, se eu tenho coragem para enfrentar, eu posso estar no meio do lamaçal que eu levanto, tem uma lama em mim. Então o homem não é produto do meio, o homem é produto de Deus. E como produto de Deus, eu tenho que ter firmeza de espírito, coragem, moral, para enfrentar uma sociedade que tem acabado com o evangelho. Daniel, ele não se corrompeu. A base da sua integridade era a sua fidelidade e a sua santificação ao Senhor. Eles podiam procurar, mas não achariam nada que condenaria Daniel. E para encerrar, um último ponto. Daniel tinha uma vida de oração, versículo 10 do capítulo 6, um pouquinho mais adiante. Diz assim, vou ler ali. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para o lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante de seu Deus, como costumava a fazer. Mais uma vez, a integridade de Daniel, a sua firmeza de espírito não começou quando ele foi para a Babilônia. Veio desde quando ele viu a sua terra perder o seu compromisso com o Senhor. Daniel, o que aconteceu? Quando eles procuraram algo contra Daniel, não acharam. Falaram assim, vamos pegar na fé dele. Foi lá no rei Dario, falou assim, rei, que tal o senhor fazer um decreto assim, todo mundo te adorar, pá. O rei falou, tudo bem. Só que Daniel, diante de uma ameaça, ele não perdeu a sua integridade. Mesmo diante de uma ameaça, ele se manteve firme. E ele não deixou de orar como ele costumava. E aquilo ali foi a condenação de Daniel. A sua vida com Deus o condenou. E às vezes a gente pensa isso, nossa, mas se eu manter íntegro diante de Deus, se eu me manter fiel a Deus, eu vou ser condenado. Irmãos, que seja, que o mundo te condene, mas nós temos certeza para onde a gente vai morar. O mundo pode me condenar, desde que eu esteja firmado no Senhor, eu vou morar no céu. Só que por medo do mundo me condenar, do mundo me rejeitar, eu deixar o Senhor, aí sim haverá a condenação da alma, que é o inferno. E eu não quero ir para o inferno. Por isso eu preciso ser corajosa e ser cristão verdadeiro e manter a minha integridade no Senhor, ser fiel, santificar, ter uma vida de oração. Olha como que o versículo termina, como costumava fazer. Não foi só porque o decreto foi escrito, olha, todo mundo que não adorar vai ser jogado na cova dos leões. Não. Daniel tinha uma vida de oração. Se nós quisermos ser corajosos, preparados para enfrentar o desafio, temos que ter uma vida de oração. Sabe quem tinha uma vida de oração? Jesus. Jesus, quando ele foi escolher os 12 discípulos, ele orou a noite inteira. Jesus, quando foi fazer a multiplicação dos pães, orou. Quando terminou de multiplicar, orou de novo. Jesus, quando se angustiou e se afastou, orou. A gente tem inúmeras referências na Bíblia que Jesus orou. Aí a gente pensa, mas Jesus é Deus, sim. Só que a mesma natureza divina é a natureza humana. E quando Jesus vem e passa por tudo isso, Ele está passando como homem, para nos mostrar que é possível sim manter uma firmeza de espírito, ter uma vida de oração. E sabe qual que foi o resultado? Daniel foi para a cova. Uai, o que eu vou ganhar então, bispo? Se eu manter uma vida de firmeza de espírito, eu vou ser lançado na cova? Pode até ser. Deus não livrou Daniel da cova. Deus livrou Daniel na cova. Muitas vezes nós podemos até ser lançados na cova, mas se nós tivermos coragem, se nós tivermos uma moral baseada na palavra do Senhor, uma firmeza de espírito, Deus manda fechar a boca do leão, e quando abrir a cova, os leões estão quietos. Vale a pena manter uma vida de integridade ao Senhor. Vale a pena manter uma vida constante e firme. Talvez se fosse uma palavra para a gente resumir a vida de Daniel, sabe o que é? Constância. Às vezes eu parava para pensar, eu gosto muito de ficar pensando. E a gente sempre pega algumas pessoas como referências. A gente pega, nossa, pessoa tal, ele era do mundão e Deus converteu, pá. E às vezes nós ficamos nos cobrando. Nossa, mas eu nasci no lar cristão, ou
entreguei minha vida ao Senhor e nunca teve nada tipo uhul na minha vida para me testemunhar. Sabe qual que é o maior feito na vida que a gente pode ter? Constância na palavra do Senhor. A nossa constância vai falar o que às vezes a gente não consegue abrir a boca e dizer. Porque quando as pessoas olham pra gente e vê, passa 5 anos, passa 7 anos, passa 8, 10, 20, olha e fala assim, nossa, mas você se mantém firme ao Senhor. Constância, coragem é sermos constantes. E olha só, quando há firmeza de espírito em nós, nós vencemos desafios, superamos os medos e como recompensa, recebemos a herança do Senhor. Último capítulo de Daniel, capítulo 12, versículo 13, diz assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Irmãos, a vida de Daniel de constância valeu a pena. Isso aqui depois vocês leem, capítulo 12, ele tem uma visão tremenda. O livro de Daniel é o único livro apocalíptico do Antigo Testamento que tem revelações que são descritas lá em Apocalipse. E nessa dessas visões, quando ele tem essa visão, um anjo lá, um homem fala com ele assim, olha, agora você segue o seu caminho até o fim, pois descansará e ao fim dos dias te levantarás para receber a sua herança. Ou seja, Daniel, ele ia contemplar a salvação. Se o Senhor tem isso para nós, nós devemos ser corajosos, assumir a nossa identidade de cristão e permanecer firmes no Senhor, para que no final o Senhor fale assim, pode continuar, porque você vai receber a herança, porque você agora vai descansar, e as pessoas vão olhar para a gente e perceber que valeu a pena ser constante, que valeu a pena termos firmeza de espírito. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe cada um de nós, que nós possamos permanecermos firmes e constantes na palavra do Senhor. Amém. Sou Igreja de Deus.